Lá começa pela Band Triângulo, conexão BH-Brasília. E o assunto de hoje é turismo. Nós vamos entender um pouquinho esse mercado que cresce em vários países. E no Brasil, será que ele cresce tanto assim? Comigo na bancada, o jornalista e o Torei Fernando. Obrigado pela presença. Que isso, estamos aqui, sempre que precisar estaremos. E também o nosso mestre, consultor, administrador de empresa, foi diretor do Sebrae durante quase 10 anos, também foi diretor da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, um cara que entende bastante de turismo e também já percorreu mais de 40 países. Luiz Carlos Barbosa, obrigado pela presença. É uma satisfação estar aqui com vocês, e estarmos aqui conversando sobre um segmento tão importante, para o desenvolvimento do mundo e também do Brasil, mas que infelizmente não tem tido assim um trato adequado por parte, principalmente das autoridades públicas, em nível federal, estadual e muitas vezes também no nível dos municípios. Bom, Luiz Carlos, mas quando a gente fala em turismo, a gente pensa logo em viajar, em descansar, em sair. A gente sabe que no Brasil é diferente do restante do mundo. Por que acontece essa diferença entre o turismo, que muitas vezes o brasileiro acha que fazer turismo no Brasil é mais caro do que fazer lá fora? Olha, o turismo ele tem várias subclassificações, Então, muitas vezes essa primeira impressão que se tem de que turismo é viajar para passear, entretenimento, lazer, é apenas uma parte do que acontece em termos de turismo no mundo. Existem outros segmentos muito importantes no turismo, por exemplo, o turismo de negócios. As pessoas viajando para fazer efetivamente negócios, mas para participar de feiras, congressos. Existe também o turismo educacional. Pessoas que viajam para fazer cursos fora, cursos de curta, de média, às vezes até de longa duração. Existe um segmento também que cresce muito no mundo, que é o turismo de saúde. São pessoas que viajam para outros países ou viajam para outras regiões dentro dos países, à busca de melhor saúde ou de beleza, quando se fala, por exemplo, das cirurgias estéticas. Teve até um determinado período que uma parte importante dos passageiros da Emirates, que saíam de Dubai vindo para o Brasil, uma parte era para vir fazer cirurgias plásticas. Então esse também é um segmento interessante. E há vários outros segmentos de turismo, e isso tudo compõe um contingente muito grande. Anos, o número de pessoas que se deslocaram dos seus países para lazer, entretenimento, educação, saúde, negócios, cresceu 29%. Já aqui no Brasil, o que a gente tem, e essa coisa da comparação também de preços, que o turismo no Brasil é mais caro do que o turismo lá fora. Muitas vezes a pessoa compara aqui, fica mais caro eu ir a Miami, ou ir a Lisboa, do que eu ir ao Nordeste, Isto decorre que nós temos uma série de disfunções, de formação de custos dentro do Brasil. Uma delas, efetivamente, é a questão da tributação. O outro é o excesso de regulação, que faz com que passagens aéreas sejam mais caras. Mas essa sensação de custos também tem que levar em consideração sempre a chamada relação custo-benefício. Muitas pessoas estão dispostas a pagar um valor mais alto, mas se recebe de volta algo mais qualificado, diferenciado. Então, principalmente o turismo de negócios, ou o turismo, esses segmentos, que são segmentos de mais luxo, ou segmentos mais sofisticados de turismo, o turismo, por exemplo, de aventura, de esportes especiais e etc., essas pessoas sempre estão dispostas a pagar mais caro, e essa relação custo-benefício fica favorável para essas pessoas, e elas não levam tanto em consideração a simples comparação de preço que às vezes nós aqui, por lazer, para ir à praia, ir apenas descansar, muitas vezes a gente faz esse cálculo e é desfavorável para nós. Ô Luiz, o que seria essa falta de trato que você disse no início da entrevista? Esmiuça isso para a gente. Foi uma maneira muito elegante de falar das mazelas, eu diria da má gestão que tem acontecido com o turismo no Brasil nesses últimos tempos. Veja, nós criamos o Ministério de Turismo, isso foi uma medida importante em 2003. Até nos primeiros anos nós tivemos,
ministros com competência, criou um Conselho Nacional de Turismo com todas as partes interessadas. Então a gente verdadeiramente discutia os problemas que o turismo no Brasil enfrenta e buscava soluções. Mas a partir de um determinado momento, o Ministério de Turismo ele se tornou, né, apenas e tão somente uma moeda de barganha da base partidária. Dá para dizer que é de 2012 para cá, já que 2012... Não, até um pouco antes, né? Até um pouco antes. Foi o último crescimento significativo, né, do setor? E veja o seguinte, exatamente nesse período, né, que nós tivemos o Ministério e tal, era de se imaginar que a gente passaria a ter um desempenho, né, melhor no turismo comparado com os outros países. Existem 2 rankings importantes de comparação de turismo no mundo, né? Um é feito pelo Fórum Econômico Mundial, né? O Brasil ocupa hoje a 28ª posição dentre 140 países. Até que, comparado, né, com a economia global, porque existe o ranking também da organização, desse Fórum Econômico Mundial, sobre a competitividade das nações, mas aí não olhando apenas o turismo, olhando todas as atividades econômicas. E o Brasil, do ano de 2013 para 2014, o Brasil despencou 19 posições nesse ranking mundial. O Brasil hoje é a 75ª, ou seja, o número 75, na posição 75, entre 140 nações do mundo. Em turismo, nós estamos na posição 28ª, certo? Era para ser bem melhor. Nós somos a 6ª. Vamos agora para ser a 7ª, 8ª economia do mundo, né? Mas em turismo nós não estamos numa posição não tão favorável, tão confortável, 28ª. O outro ranking importante é o número de turistas que um país consegue atrair. O país consegue atrair mais turistas se ele é mais competitivo, ou seja, se ele tem um turismo mais estruturado, mais atraente, né? Que tem as condições que fazem com que as pessoas se programem e viajam para os outros países, né? Infelizmente, nesse ranking, há mais de 10 anos, o Brasil estacionou em receber por ano entre 5, 5,5. O ano passado, por causa da Copa, chegou aí a 6 milhões de pessoas. Enquanto isso, né, países aqui próximos da gente, como Colômbia, Equador, o Brasil perde para Peru, Costa Rica também, Chile, né? Recebem muito mais. Os países da América do Sul, nos últimos 8 anos, cresceram 47% o número de turistas estrangeiros que vão para esses países. O Brasil aumentou apenas 3%. Então, esse é um sinal, né, bastante eloquente do quanto nós não fizemos o nosso dever de casa, né, de forma apropriada. Isso aí seria mais em termos administrativos, ou seja, o governo deixou de incentivar ou os empresários não viram que era hora de investir? Eu diria que os empresários fizeram a sua parte. Se a gente for olhar, por exemplo, a quantidade de hotéis, de resorts, de centros de convenções, né? A parte que diz respeito ao empresário tem avançado. Poderia ir melhor ainda, mas não vai por quê? Os fatores principais, né, que determinam o turismo é a questão da infraestrutura. Então, o que é que acontece com a infraestrutura de transporte, né? Aeroportos, voos, né, mesmo os transportes terrestres. O que é que acontece com a infraestrutura de telecomunicação? O ano passado, vocês devem se recordar, na Copa do Mundo, foi um vexame. As pessoas não conseguiam ter acesso à banda larga. Os jornalistas, seus colegas, né, não conseguiam transmitir as matérias, atrasavam as pautas e etc. Por quê? Deixamos, e interessante, né, porque em 2010 eu participei até do programa global do Brasil, de preparação de várias coisas para a Copa do Mundo de 2014. Ou seja, 5 anos antes tinha um plano e tinha dinheiro, tinha recursos alocados, orçamento para capacitar bem as pessoas, né, para melhorar toda essa infraestrutura de comunicação e tudo mais, para melhorar também as questões de segurança, de saúde, de higiene. Uma das principais preocupações que os estrangeiros têm ao vir ao Brasil é a questão da comida, da água, se ele vai ficar doente. Isso tem a segurança, né? Chamada segurança alimentar. E a própria segurança mesmo. Segurança, sim. Exatamente. Então,
existiam bons planos, existiam os recursos, não houve competência, né, na implementação. Tanto é que você vê hoje em várias das capitais, né, que receberam, né, foram sede da Copa do Mundo, obras que estão lá paralisadas, não andam, coisas, né, inacabadas e etc. Enquanto na África elas estão tendo a sua utilidade. Aí é a comparação. O Brasil desperdiçou uma oportunidade de ouro de sair, né, desses 5, 6 milhões apenas, há mais de 10 anos, que é esse mesmo número, de atração de turistas estrangeiros, dá um salto. A gente podia estar hoje já recebendo 9, 10 milhões de turistas estrangeiros. É o que aconteceu, por exemplo, com a África do Sul. A África do Sul aproveitou muito bem a Copa do Mundo. A África do Sul cresceu 70% do seu turismo nos últimos 8 anos. Isso por quê? Porque eles aproveitaram bem a Copa, arrumaram bem a estrutura, arrumaram a casa, né, para receber bem as pessoas. E aproveitaram aquele momento para promover bem o país. Então, hoje, ganha os bônus, né, os resultados de um trabalho bem feito. Mesma coisa a Austrália. Veja, a Austrália é muito longe quando você olha os principais centros, né, emissores de turistas, que é a Europa, Estados Unidos, é muito longe. Mais longe que o Brasil. Mesmo assim, a Austrália vem crescendo tremendamente o seu turismo. Ao lado da Austrália tem a Nova Zelândia também, que cresceu muito. Muito, num segmento, né, Sim. mais do chamado ecoturismo, dos esportes Sim. radicais, etc. O outro exemplo luzente, eu até tive 3 anos atrás lá visitando, é o da China. A China promoveu, né, os esportes olímpicos, as Olimpíadas, né, coisa que o Brasil vai fazer já nesse próximo ano e mais uma vez... Vai dar uma subida por causa dessa Olimpíada ou não? Vai nada. Será? O Brasil não está fazendo o seu trabalho direito. Infelizmente, é pena. A China aproveitou, né, as Olimpíadas e os chineses são assim bastante ousados mesmo. Né? Eles querem ser os maiores do mundo, né, os mais ricos, os mais poderosos. Estão alcançando, né, na economia, em alguns esportes. Mas em turismo ele também, olha, nós queremos ser o destino mundial que mais recebe turistas. Então eles querem bater quem? E o número de turistas que, né, que recebe? França e Espanha, que recebe aí 80 milhões por ano. A China, há 10 anos atrás, recebia 12 milhões de turistas. Já está em 39. Quer dizer, pode parecer contraditório, mas os chineses então abriram os olhos. Conseguiram abrir os olhos. Eu diria o seguinte, né? Os chineses estão preocupados em desenvolvimento, estão preocupados em geração de emprego, de renda, né? Fazer com que o país desenvolva, né? E é isso que nós todos precisamos do Brasil. Não é verdade que o Brasil precisa é voltar a desenvolver bastante, né? Aproveitar melhor aí toda a nossa mão de obra, a nossa qualificação, né? E com isso gerar renda, fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Eu Tonei, Luiz Carlos, só um minutinho. Pois não? Daqui a pouco nós vamos voltar para discutir turismo aqui na nossa região, no Triângulo Mineiro. Será que vai bem? Conexão BH Brasília, vai para o intervalo, volta daqui a pouco.